RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde! Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Hoje nós temos 3 arquitetos no programa: Karina Tonê, Isabela Pagani e Daniel Vilges. Vamos falar sobre interiores e casa-cor e a artista plástica Clara Pechansky. Quem não conhece a Clara, não é mesmo? A gente vai começar com arquitetura de interiores, com a Karina Tonê. Tudo bem? Boa tarde! Prazer te ter aqui conosco. Prazer é meu. E antes da gente entrar no ar, nós estávamos conversando e tu me contavas como é que foi tua escolha pelos projetos de interiores. Então foi uma coisa que tu sentiu na pele, o efeito do trabalho dos profissionais de interiores. Conta pra gente rapidamente como foi. Literalmente, eu já estava na faculdade e conforme eu ia andando pelos lugares, entrando nos ambientes, eu comecei a me dar conta que algumas coisas do ambiente faziam muita diferença na nossa vida. A proporção dos lugares, a iluminação, a própria climatização, tudo isso fazia muita diferença na vida da pessoa. E aí eu comecei a ter esse interesse por melhorar, né, o conforto, o aconchego, trabalhar com isso. Né, nos ambientes. Que bacana. E o resultado na prática de quem está tão interessado e percebe, sente, realmente aí tu vai no detalhe, né? Para fazer um ambiente aconchegante, que atenda a necessidade do teu cliente, né? Tenha estilo, porque não é fácil, né? São muitos elementos. Exato. E tu me contavas antes também que tu, em geral, os teus clientes têm apartamentos novos, alguns conseguem interferir desde a planta. Isso é muito bom, né? Porque tu consegue dar realmente um fechamento do projeto, né? Em todos os sentidos. Esse é o plano perfeito, assim, com certeza, né? Enquanto ainda está na planta, enquanto ainda está com a construtora, a gente consegue fazer todas as modificações que são necessárias, porque os apartamentos acabam vindo num módulo que é mais comercial, né? O que atende a grande maioria, mas o legal é a gente poder realmente saber o que aquela família tem necessidade. Personalizar, não é? Exato. Com certeza. Mas também faz reformas, né? A gente tem algumas imagens de antes e depois, adoro ver isso. Eu também. Vamos ver quando for possível. Olha só o estado do lugar, gente. É que esse aí foi um apartamento que, quando eu cheguei, a primeira visita foi essa. Ele estava assim, aí tinha recém sido entregue pela construtora e estava nesse estado, assim, né? Já tinha sido aberto. Mas tinha ficado assim. Nesse estado. A cliente disse: espera que agora, né, a arquiteta vem e vamos ver o que a gente vai fazer. Certo. E aí depois a nossa intervenção, né? Isso é uma área social. É a parte da cozinha com a churrasqueira e aí aqui na frente onde está aberto, então, é a sala de jantar. É a área social. Vamos ver o que a Karina fez para esse espaço, gente, pelo amor de Deus. Aí é o mesmo apartamento, só que do outro lado. Sim, do lado da sala de estar. É a continuação dali, né? Mas são as fotos da primeira visita. Sim. E aí a pessoa recebe o espaço assim no osso, com parece que alguém pegou uma marreta, acho que pegou mesmo, né? Derrubou paredes enlouquecidamente. Não, esse já é outro projeto, esse é outro projeto. Antes de outro projeto, de uma cozinha de 1980, mais ou menos. Ai, a TV, que maravilha! Que barato, né? Eu tenho saudade daquelas TVzinhas pequenas da cozinha. Queria uma daquelas, não existe mais. Bom, a pessoa é saudosista, né? Vamos seguir as imagens para a gente ver a comparação. A gente está mostrando todos os antes. E depois virão todos os depois. Olha que inteligente isso, não é? Esse também, a primeira visita de uma obra, como ela foi entregue pela construtora, ainda no osso, sem piso, sem revestimento, sem nada. Sim. E aí vamos continuar as imagens. Aí o outro lado, né, da situação antes de ocorrer a intervenção da Karina para transformar tudo numa coisa confortável, glamurosa, maravilhosa e colorida, né? Como a obra de arte da Clara Pechansky, que daqui a pouco vamos falar com ela. Vamos seguir as imagens dos antes, por favor, que eu tô louca para ver os depois. Vocês também devem estar. E aquela mesma cozinha de 1980, só que com essa parte fechada ainda. A gente abriu depois para integrar com a parte da sala de jantar. Na época havia só um passapratos, aí tu resolveste abrir todo o espaço. Perfeito. Certo, vamos continuar então. O que mais que nós temos?
Agora, esse é o depois daquela cozinha. Aquela que tu falas é a primeira a primeira imagem que a gente viu do antes. Parecia com a marreta. Desconstruído, Isso. derrubado, amarretadas. Isso mesmo. Nossa, ficou muito maior. Não é? Que loucura! Ali onde tem aquela parte vertical de madeira, é bem ali onde está tapada, entre aspas, com um painel, a churrasqueira. Lembra da referência que a gente tinha da churrasqueira ali na cozinha? É bem ali. Certo. Olha que interessante o espaço. E tu usaste cadeiras combinando Diferentes. estampa com listrado. Já gostei, porque as pessoas têm medo de usar cor e estampa, né? São duas coisas Verdade. que os profissionais preferem não usar. Depois perguntaremos para o Daniel isso também, se ele confirma, porque ele está ali nos olhando. Então, tu usaste, né? Porque Sim. isso pode ser bacana e pode, se não for bem usado também. É que esses elementos a gente pode trocar com mais facilidade, Sim, né, os tecidos, Elione? né? Exato, assim, não é tão caro a gente daqui a pouco trocar uma cadeira ou trocar um tecido. Então, essas coisas eu gosto de usar. Certo. Agora, coisas mais que tem que ficar Coisas por muito perenes, tempo. não, né? Então. Vamos ver outras imagens para a gente ver a sequência do projeto, por favor. Chiclé, vamos mudar a imagem? Ó, esse é o depois daquela área de estar. Sim, da parte do Que estar. também foi bem quando tu falaste das marretadas. Esse Sim. é o depois, né, da obra concluída. Olha que bacana, realmente parece muito maior do que a imagem inicial. Quando a pessoa que não é profissional vê o espaço como tu viste naquela situação, é difícil tu imaginar como ficaria após uma intervenção, uma finalização do espaço, né? Graças a Deus, hoje em dia, com os 3D, a pessoa consegue ter um pouco de ideia, mas tem que ter uma confiança mesmo no profissional para dizer, olha, tá tudo certo, a parte funcional vai acontecer, porque senão parece mesmo que não vai caber tudo aquilo, né? Exatamente, E é interessante que esse trabalho que a gente está vendo agora na área do estar, no teto, tu fizeste um rebaixamento com níveis, ficou interessante. O que é aquilo no meio? Parece que tem uma bandeja com negativos. É também no gesso. Negativos. Aquilo é no gesso No mesmo? gesso. É um gesso acartonado? Não, esse não gesso é gesso convencional. mesmo. Olha. E aí tu colocasse a iluminação embutida naquela sanca. Na sanca. Qual é o motivo dessa bandeja, como tu falaste ali no gesso, com negativos? É estético ou é funcional? Os dois. Tá, mas principalmente porque eu queria, a sala era maior nesse outro sentido, então eu queria criar um ponto nesse sentido inverso para que a proporção entre os dois ficasse equilibrada. Olha, exatamente. Veja só, tu geraste um equilíbrio a partir do teto. Interessante. Alguns elementos nos ajudam nisso, né? E a cor do sofá é a mesma cor do tapete, sim, né? Nesse caso, sim. Porque também a gente que é um tom que está passando outros elementos ali. Como tu falaste que esse recurso no teto equilibra o tamanho, a proporção, o layout, qual é o resultado de tu usar um tapete e um sofá no mesmo tom? Amplia? Qual é a ideia, assim? Não Nesse quebra caso, tanto? Toda a base da obra, ela tá toda muito clara. Consegue ver, assim, o piso é muito claro, as paredes estão claras, o teto está muito claro. Então, as banquetas. Exato. Então, lá naquele cantinho tem aquelas duas poltronas com aquela estampa que está fazendo referência à sala de jantar. Sim, umas listas mais largas. Isso, mas as cores são as mesmas, né? Sim, tudo se conversa. E aí a ideia também é dizer assim, bom, mas daí vai ficar tudo claro, muito frio, então vamos criar algum ponto de conforto, né? E aí, assim, a sala, o sofá é o ponto, né? De referência, assim. Então, nesse caso, foi por isso. Aí assim. ressaltou aquele ponto ali. Olha só. E o espelho, as peças em espelho, a mesa de centro e a lateral, dá uma leveza e né, tem um toque, né? Interessante. O espelho é um coringa, assim, né? Pra gente poder desconstruir um pouco da materialidade, né? Daqui a pouco, se usando muita madeira ou sempre muita madeira, acaba criando pontos mais pesados. Então, com o espelho, isso a gente desconstrói, né? Certo. Vamos passar para a imagem seguinte, que a gente vai ver outros Esse é o depois daquela cozinha de 1980. Olha, que bacana. Trouxeste ela para o tempo atual. Isso. Ali a abertura é onde tinha o passaprato. Essa abertura que a gente está vendo à direita em primeiro plano era o passapratos. Isso.
E tu conseguiste com ela colocar uma mesa, foi isso que não havia? Não havia separado, né? Um ambiente de jantar separado. E aí tu aproveitaste melhor espaço, coube mais elementos? Nossa, muito, porque era uma mesa pequena e virou uma mesa grande para... Tu lembra qual é a área onde houve essa intervenção? Quantos metros quadrados? Juntando a cozinha, Isso, dá em tudo. torno de uns 30 metros quadrados. É juntando bastante. os dois, ficou muito bom. Certo. Tem mais uma imagem que eu acho que tu consegue ver um pouco melhor. Interessante os tons também, mas aí já são mais neutros. E nesse projeto, qual foi a questão assim que tu resolveste? Aqui, onde a gente está vendo a televisão e a lareira, é onde antes a gente viu que ela tinha vindo crua, assim, né, da construtora. Sim. Então aí também se queria um ambiente muito claro, tem esse pé direito muito alto, né? Então, tem alguns pontos onde, por exemplo, essa pedra, que é bem vertical, ela tá bruta, assim, não tem brilho, então ela dá um pouco mais de conforto. E lá na área da churrasqueira, onde tem aquela bancada, é em madeira de demolição. Então, também dá esse contraponto com aquele piso que é mais brilhoso e esse pé direito que é alto. Mas ao mesmo tempo ficou leve, né? Porque ficou, né? A base é bem clara. Isso. Certo. E a gente está vendo agora um outro ângulo, agora a gente consegue ver melhor. E de novo tu fizeste um trabalho no teto bem detalhado, né? Eu gosto muito de fazer. Eu tô vendo que tu gosta de trabalhar os tetos muito bem. Porque então a gente consegue trazer uma iluminação para várias cenas. Quando a gente não trabalha muito o teto, a gente fica com poucas possibilidades. Claro, pode trocar as luminárias, mas não fica com tantas cenas, né? Sim. E aí tem quantas possibilidades de iluminação, assim? Quantas cenas? Um ambiente como esse deve ter 8. Esse projeto tem mais de 5 anos, já não lembro de cabeça, mas mais ou menos umas 8. Tudo isso? Olha só. Sem contar a dimerização, né? Sim. Dimerização ajuda bastante, né? Tanto na área social quanto na área íntima, né? Incrível. Aí tá a outra vista daquela cozinha. Certo. Ali onde tá aberto era onde era o passaprato. Realmente uma coisa impressionante, né? Tu chegaste a fazer alguma intervenção nas aberturas ou foi só... Não. Porque me parece que são as mesmas. Sim. Mas elas até ficaram mais claras com... elas não têm. Eu acho que é pelo contexto todo, no contexto novo, né? Isso prova com que a gente faz, adequando as outras coisas, tudo no entorno se modifica também, né? Interessante, né? E a própria iluminação é tudo, né? Ela muda a cara do projeto. Tudo. E aí a gente está vendo... Um outro projeto que a gente não viu antes, né? Pois é, esse aí a gente não tem tem referência. Mas esse aí é um projeto mais atual? Qual é a situação dele? Esse é um projeto atual. Tem 2 anos. Uma característica que eu acho bem legal é que ali onde tem a adega, onde tem aquele volume de madeira, com aquela porta de vidro, ali era uma espéria de elevador. Olha, que tinha. E aí desistiram dos elevadores, eles vamos beber vinho, pronto. Eles não tinham interesse, então a gente acabou dando esse uso. Isso é um apartamento ou é uma casa? É uma casa. Em que região da cidade? Na Zona Sul ali, pertinho de Iberê. Certo. E aí ficou legal porque se criou esse ambiente de cozinha gourmet, assim, lá no último andar, que tem a vista ali para... Isso é no andar elevado da casa. Que bacana. Aí para cada um dos andares, a gente deu uma função diferente para a área do elevador. Né? E nesse último andar, a gente usou para fazer uma adega. Que bacana. E que revestimento é aquele que tem na fachada, na frente lareira, da lareira? Na churrasqueira, um revestimento cerâmico. É como se fosse um ladrilho 10 por 10. 20 por 20. Esse é um apartamento decorado. E aí, num decorado que tu precisa mostrar espaço, possibilidade de uso, contando a verdade para as pessoas, sem enganar as criaturas, não deve ser fácil, né? Não é fácil, mas foi uma delícia de fazer, porque... assim, sempre tem aquela questão da construtora querer otimizar também os custos, né? Para poder fazer parte do empreendimento. Então, tu tem que achar alternativas que façam a diferença, mas que realmente mostrem a realidade. Com assim, certeza. Né? Então, nesse caso ali, por exemplo, no revestimento da churrasqueira, a gente optou por fazer aquela textura que imita cimento queimado. Eu percebi na parede, aquilo é uma tinta, né? Ela é uma massa, na verdade. É uma textura mesmo. Uma textura mesmo. Uma textura mesmo.
Porque tem tinta também com essa aparência de cimentícia. Mas ela não fica textura, tão real. Essa aqui fica bem real. Inclusive de perto a gente consegue até ver que ela fica com aquele aspecto, com aquela sensação assim. Meio arenosa, assim, né? Muito bacana bonito, isso. muito bonito. Muito legal. E já que tu falasse antes nos forros de gesso, é legal porque esse forro, por exemplo, ele já estava pronto. Sim. Né, quando eu cheguei para fazer essa intervenção. E aí a gente fez só alguns recortes ali na área de jantar. Para encaixar a luminária. Para encaixar a luminária, para fazer... Né? Então, assim, mesmo quando a gente chega num projeto e já está pronto esse forro... Não precisa colocar tudo abaixo. Dá para fazer um recorte e salvar. Quanto menos resíduo a gente gerar, melhor. Pois, sim, né? Sim. Sustentabilidade, Isso. né? Enfim, a gente gerar lixo, né, no planeta já chega o que é inevitável, exato, né? Exato. E a questão do painel onde está inserida a TV. Os painéis voltaram já faz um tempo com tudo, em várias situações, né? O painel para colocar a TV é um clássico, mas de todo modo ele marca um eixo, né, na área social bem bacana. E eu acho que no caso de um decorado as pessoas precisam entender o que fica onde, né? Qual é a melhor solução. Porque obviamente tu olha e diz, é melhor colocar o estar em tal lugar, né? O jantar em outro. A gente está vendo outras imagens que acho que são dos projetos anteriores. Enquanto a gente fala, vão passando as imagens. Pode passar as imagens até o final. A gente está chegando quase ao final da nossa entrevista. E eu queria, para encerrar rapidamente contigo, te perguntar a questão de uso de materiais. Tem materiais mais frios, materiais mais quentes, e vidros, e pisos com brilho ou não, né? Aí eu queria te perguntar com relação a isso, a questão de segurança. Tu tens preocupação ao fazer um projeto com questão de segurança para pessoas mais idosas, para crianças? Porque é muito lindo tu ver um piso com brilho e tudo, mas aí a pessoa pode correr o risco de cair. Por exemplo, eu tenho um cão, uma cachorra maravilhosa, Bibiana, querida, amada, que é uma Golden e eles não podem... percorrer sempre pisos muito escorregadios que desenvolvem um problema de saúde, né? E as pessoas também, né? Criança, é perigoso cair, pessoas de mais idade. Tu tem essa preocupação? Como é que tu lida com isso também, sem deixar o ambiente sem graça? Claro, não muito. E os revestimentos hoje tem muitas opções, né? Com certeza, lá no início, quando a gente faz a entrevista com o cliente, a gente pode saber a fundo assim, as necessidades e os usos dessa... Quem vai usar, né? Que idade, faixa etária. Se bem que tu pode ter 15 anos, cair, quebrar um braço, uma perna e ficar precisando de... Mas essas coisas temporárias, ok. Mas e aquilo que realmente, por exemplo, um cachorro, né? Que vai ficar tanto tempo. Então, a gente tem que pensar... se ele vai ter problemas futuros. Se o tapete não escorrega. Exato. Aí a pessoa pode ter 20 anos, se o tapete escorregar, a pessoa vai cair, vai se machucar. Exato. Né? Tem que ter uma Faz toda a diferença. Esses dias até um cliente me disse que, sim, por vontade própria, entrou numa loja dessas de revestimento. E quando entrou lá dentro, disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso sair daqui correndo. Que realmente não é só uma coisa de gostar ou não. Tem toda uma parte técnica e funcional por trás que vem antes. Exatamente. Então, a gente primeiro escolhe a função, né? E atende a parte técnica e depois a gente vê se funciona para se enquadrar na parte estética, né? Não deixa de ter a parte estética, a gente viu ali. Com certeza. E é para isso que a gente contrata um arquiteto, não é? Muito obrigada pela tua participação. A gente vai em um intervalo comercial e a gente volta para falar de arte com a Clara Pechansky. Até já. Obrigada. Eu estou aqui, tenho o prazer de estar com a Clara Pechansky, artista plástica ao meu lado, que hoje em dia se chama artista visual, mas a gente chama artista plástica, né? E ela tem mais de 60 anos, 62 anos, é isso? De bacharelado, de atuação na arte. É uma coisa muito interessante, porque além dela fazer o trabalho dela, ela cria projetos interessantes que reúnem muitos outros artistas e dão oportunidade e visibilidade para outras pessoas também. Muito generoso da sua parte. Parabéns pelo Mini Arte Ilusão, que tem mais uma edição, que começou em 2005, é isso? Não. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela Casa Nova. Obrigada. Não, esse projeto Mini Arte começou em 2003. Está fazendo 15 anos esse ano. Em função desse aniversário de 15 anos,
eu criei, além da Mini-Arte, que é um projeto muito democrático, porque não tem seleção de obras. Cada pessoa pode mandar uma obra de 18 por 18 centímetros em qualquer técnica, desde que em 2 dimensões, e essas obras são aceitas sem qualquer seleção. Isso oportuniza pessoas que não têm ainda currículo, que exponham em exposições que são de caráter internacional. Sim, galerias. Galerias, tudo, né? Em museus, sempre que possível, a Mini-Arte viaja. Já temos 12 coleções que viajam o mundo. Nós já levamos a Mini-Arte para 5 continentes. Olha, que maravilha. E deve ser um projeto aplaudido por todo mundo, né? E é um projeto difundir muito... a arte, né? É muito importante. Na verdade, é um projeto que depende exclusivamente dos artistas visuais, porque todas as edições da Mini-Arte são coordenadas por colegas meus, artistas. Nós não dependemos de poder público. Olha que maravilha. Enquanto a gente fala, vamos mostrar imagens que a gente tem dessa exposição, porque na próxima quarta-feira agora, dia 5, vai abrir a Mini-Arte Ilusão na Galeria Gravura, né? Depois a gente dá os contatos. É o 32º Intercâmbio Internacional de Mini-Arte. Já estamos, então, no 32. Sim, a gente pode ir passando as imagens. Quando quiseres comentar alguma coisa, Clara, tu fica à vontade. Esse é de uma colega argentina, Andréa Beatriz Garcia. E a gente tem a oportunidade de conhecer trabalhos internacionais, Sim, e esses trabalhos eu vou ter que me adiantar um pouco para explicar o que nós temos além do 32º Intercâmbio de Mini-Arte, que se chama Mini-Arte Ilusão. Esse ano, os artistas foram convidados. Esse é Benjamin Swates, é um colega dos Estados Unidos. Que maravilha! E eles mandam para ti? Mandam para mim. Te descobrem. E eles, na verdade, essas peças estão misturadas aí. Nós temos da Mini-Arte, esse é um trabalho da Mini-Arte, que ele é doado. Certo. Esse trabalho não será comercializado. Mas nós temos, festejando os 15 anos da Mini-Arte, eu decidi fazer uma festa. Olha, que massa. Como eu tinha sido convidada o ano passado para participar de uma grande exposição na Colômbia, que nós fomos mais de 100 artistas, chamada Arte Sin Fronteiras. Sim, como não? Eu me inspirei nessa ideia do Sin Fronteiras. Na verdade, a exposição se chamava Arte Sin Fronteiras por la Paz em Colômbia. E então, com a ideia de paz, eu convidei 30 artistas daqui do Rio Grande do Sul. Dos 30 convidados, os 30 aceitaram. Foi claro, muito bonito. Né? Imagina, claro. E, junto, convidei 30 colegas estrangeiros. Isso é um trabalho do Chile. Certo. Essa Fiesta de Paz, eu chamei e deixei com esse nome em espanhol, vai ser composta de 60 obras, são telas pintadas pequenas, 40 por 40 centímetros, e essas telas poderão ser adquiridas a um preço único de R$ 1.500, provavelmente em várias prestações, e estarão sendo mostradas junto com a Mini-Arte lá na Galeria Gravura. Então, o público vai ter a oportunidade de ver 173 mini-obras. Certo. E na sala ao lado, 60 obras. Essa é tua. Estamos vendo uma Clara Pechansky. De 40 por 40 centímetros. Elas são assim, quadradinhas. E serão 60 artistas de vários países. Nós temos Argentina, Brasil, México, Colômbia, Chile, Estados Unidos, Venezuela. Que bacana. Aí vamos ver a arte da Venezuela, uma coisa bacana, né? Nesse momento que a gente está falando tanto, né? Dos imigrantes, mostrar o lado criativo do país. O objetivo, Eleone, é sempre levar a arte e cultura, mas principalmente trabalhar o tema paz. Que bom. Que é tão necessário hoje, né?
E a distribuição dessas obras, a galeria tem o ambiente de entrada, aquele mais escuro, né? Mais negro. Que é o que se chama de sala negra. Sala negra e depois ali vai ficar a mini arte. A mini arte. E na outra sala nova, que é a sala branca, esse também é um dos trabalhos que estará à disposição do público para comercialização. Tá, os que vão ser comercializados na sala branca. Estão na sala branca, que são telas, né? Sim. Que são telas, que podem ser adquiridos. Só que não é só isso. Além do projeto Mini Arte Internacional, que produz a Mini Arte e Fiesta de Paz Brasil, esse é um outro, de uma colega chilena. Que bacana. É pintura isso. Hiperrealista. Eu convidei minha querida amiga escritora Cristina Dias, a Cris da Combina. Sim. E nós, então, estamos fazendo junto uma intervenção sobre algumas imagens, por exemplo, essa do bebê, que passou há pouco, eu utilizei como fundo de um texto da Paula Teitelbaum. A Cris convidou 11 escritores, eu vou te dar alguns. A própria Cristina Dias, Luiz Paulo Facioli, Cíntia Moscovitch, Marta Medeiros. Querida. Enfim, são 11, eu não vou conseguir lembrar todos agora, e eles escreveram um pequeníssimo texto de 350 caracteres, e esses textos eu escolhi uma imagem que, trabalhada a cor, ela recebe o texto, então nós temos, além das 60 obras que eu descrevi há pouco, temos 11, cada uma com um texto de um dos escritores escolhidos. Tu geraste uma obra sobre a obra. Exatamente. Literatura e a arte. Ideia é... Duas formas de arte. Como eu sou uma pessoa que trabalhei muito e trabalho muito ainda com texto também, eu fui ilustradora da Globo durante muitos anos. Vais ter que voltar aqui para te falar de ti. Bom, com muito prazer. Por favor. Com muito prazer. Mas, enfim, eu sempre trabalhei junto com texto e imagem. Certo. Então, eu achei que... Tu sabe fazer a coisa. Que seria uma boa oportunidade juntar esses escritores, todos amigos, e todos também aceitaram com muito prazer. Que maravilha. E agora... Dia 5 nós inauguramos às 7h. Vamos colocar na o galeria serviço ali na tela. Gravura. Para quem quiser. Nós inauguramos as 3 exposições. Olha só, a gente tem contatos da Clara. A Galeria Gravura fica na Coronel Corte Real 647. 647, quarta-feira, agora. Às 7h. Às 7h. Isso. Dia 5, né? Sim, mas eu tenho mais um convite. Me diga. Eu, associada com o projeto Combina, da escritora Cristina Dias, decidimos no dia 15 de setembro, que é um sábado, às 11h, a Cristina vai encostar as combinas na Corte Real e teremos uma Combina Fest. Olha que maravilha. Com os escritores que estarão presentes lá para entrevistas, para diálogo, talvez para autógrafos. Bom, mais perto a gente lembra o pessoal, né? E essa festa da Combina, como sempre, ela vai incluir um mini museu que tem as minhas obras, tem as obras do Brito, que é Brito Velho, que é meu colega e que está participando, sim. Depois eu vou dizer quando eu me lembrar de todos. E então nós teremos uma festa na rua, que será para crianças e para adultos. Olha, que maravilha. A gente está encerrando o nosso tempo de entrevista aqui. A Clara vai voltar um dia para falar da obra dela, dessa sua larga experiência, inclusive unindo texto e imagem. A gente te agradece muitíssimo, convida todo mundo para o dia 5 ir lá
ver a abertura da exposição. Depois a gente lembra o pessoal do evento do dia 12. Muito obrigada, Clara. A Karina Tonê já disse que conhece a Clara, tem obra dela. Esse estúdio sempre propicia encontros e, enfim, até negócios aconteceram aqui. É uma maravilha. Que bom. Eu fico muito satisfeita. Eu agradeço o convite e convido a todos para comparecer e ver as obras. São ao todo 244 obras. É uma loucura. Nós vamos no intervalo comercial e nós voltamos com o Daniel Vilges para falar do seu ambiente da Casa Cor e outras cositas más. Ele já está ali me olhando. Até já. Voltamos com o arquiteto Daniel Vilges. É alemão. Pronto. Falei certo? Falou certo. Muito bem. Vilges. Então tá. E seja bem-vindo. Obrigado, Leone. Queria que ele tivesse vindo antes, semana passada ele não podia. Bom, mas tudo bem, não tem problema. Agenda cheia. Que maravilha, né? Até porque quem está na Casa Cor, né, Daniel, tem que também fazer presença lá, receber as pessoas. O pessoal adora ser recebido pelo autor do espaço, tu não acha? Exatamente. Não, com certeza, com certeza. Ano passado foi meu primeiro ano. E é notável, assim, quando as pessoas chegam e olham e, tu é o criador disso aqui. É bom, brilha os olhos, né? Apesar de que eu tô com uma recepcionista fantástica também, né? Que explica e sabe tudo das técnicas assim, do espaço. Mas a gente estando lá sempre faz uma diferença. O autor de alguma coisa. As pessoas gostam de conhecer a origem das coisas. E por isso esse programa também, a gente tem esse amor de fazer e de levar essa bandeira de arquitetura, de design, de arte, para as pessoas, revelar a carinha dos arquitetos, por que eles fizeram os projetos. A gente gosta muito de contar. O teu espaço é ócio... Natural. Essa parte do natural, tu me dizias agora que tem a ver com um certo momento, um certo tipo de projeto. O natural, na verdade, foi quase que uma brincadeira de deixar uma interpretação subjetiva do sentido natural, de não ser imitação, de não ser fake, de ser pleno, de ser natural, ou no sentido de arquitetura natural. Porque o nosso ambiente lá da Casa Cor, ele contempla bem um momento de escritório agora, que é de arquitetura natural. A arquitetura natural vai de encontro ao uso dos elementos naturais, porque a gente quer atemporalizar o projeto, né? Então, a gente está com essa preocupação assim, de fazer obras, de fazer reformas, de fazer intervenções que durem por muito tempo, que sejam modernos quase eternamente. Certo. Então, a gente recorre à natureza, né? A natureza é uma fonte de... inesgotável, né? De inspiração. E aí, junto dessa questão estética ou conceitual, tem também a questão da sustentabilidade, que, graças a Deus, está ficando uma coisa super forte, está todo mundo considerando, né? Resíduos e tal, quando a gente vai na própria natureza para construir um espaço, compor um ambiente, qualquer descarte, qualquer resíduo, nem se compara a alguma coisa que é imitação de uma natureza ou enfim, algum sintético, né? Sim, sim. A gente já está saindo de uma fase, de uma época de muitas imitações, né? Que em função de tecnologia, os materiais, eles começaram a ter muita imitação. E hoje a gente sente muito forte o retorno. A qualidade de ter uma madeira, a qualidade de ter uma rocha natural, né? A qualidade de ter o cimento, que é a marca do nosso escritório, que virou marca registrada, a gente faz em tudo, residencial, clínica e tal, também vai de contra esse natural, né? Mas vamos mostrar umas imagens do ambiente do ócio natural na Casa Cor para a gente descrever melhor essa tua proposta, né? Essa entrada, né? A gente já começa a mostrar aí um conceito assim de obra prática. Qual é a casa, Daniel? É a Casa 5, né? É o primeiro ambiente da Casa 5. É o primeiro ambiente da Casa 5. Certo, eu te interrompi, desculpa. Isso, não, tudo bem. Até a Casa Cor fez uma espécie de uma passarela para chegar, né? E aí se chega nessa antiga sacadinha, né? Porque originalmente isso era a cozinha da casa, né? Eu recebi o espaço como sendo cozinha ainda. Sério? E atrás aí mudou tudo. Mudou tudo, exato, né? Atrás tinha uma lavanderia. O que faz um arquiteto. E aí já na entrada a gente percebe assim que poucos elementos rápidos e práticos contemplam o espaço. Né? Então ela é uma sacada que ela tá bonita, ela tá preenchida apenas com painéis decorativos, um balãozinho, um balancinho, pedriscos e tal, e ok. E o piso? O piso é uma madeira natural, né? Essa é uma garapeira, né? Linda. Ela recebeu um tratamento, uma novidade aí no mercado, é um óleo na cor cinza.
Olha Porque só. quando a gente fez o espaço, como tudo partiu dessa caixa de cimento queimado, quando a garapeira foi colocada, já nessa forma, assim, que recebe quem está chegando também, a gente criou um espinhão de peixe, né, no meio do ambiente. E essas madeiras do lado de cá, que se projetam para fora, né, fazem essa recepção de quem está chegando. Sim, elas né? fazem uma certa sinalização quase, Exatamente, né? tipo, entre sutil, por aqui. Assim, muito sutil, Exato. né? E aí o Conduzem. acabamento, Eleone, é um óleo cinza. Bárbaro. Então, sim, e deixa o fosco, né? Porque a gente também tem um controle de brilho, assim, nos projetos. O brilho me passa uma coisa meio desconfortável, né? Então, esse projeto especificamente, o único brilho que a gente encontra é o da rocha natural. Certo. Porque como originalmente é uma biblioteca, a gente caprichou na produção da estante, na exposição dos livros, e aí que entra esse material nobre, essa rocha natural, que é o único brilho do... A tua proposta para o Osso Natural é uma biblioteca. É a biblioteca. Adoro. A biblioteca. Olha exatamente. Aí já do outro lado, lá a gente vê a porta de entrada, né? A gente trabalhou questão com do cimento que tu falavas? Exato, a questão do cimento, né? Cimento, que é a marca registrada do escritório. E assim, se forem perceber, o diferencial do espaço a gente não está mais trabalhando com gesso, não está mais trabalhando com pintura, as obras são rápidas, são práticas. Eu me sinto quase que sei lá, um médico, vai, assim, não sei. Eu entro no espaço hoje e eu bato o olho e vejo, assim, que intervenções pontuais e mínimas que podem ser feitas aqui, que agregam, que vão agregar valor e que vão constituir a função daquele espaço. Né? E foi exatamente o que a gente fez aí na Casa Cor. Né? O cimento queimado, ele entra não só no quesito material, como a gente já falou, mas também na rapidez da obra, sabe? Pois me conta, esse uso do cimento queimado que tu fizeste e tu faz também em projetos, né, fora mostra, ele resulta em que benefícios no final, assim? Na verdade, ele, entre aspas, substitui a pintura. Né? Eu tenho uma equipe de uma pessoa que faz isso, né? Já tentei treinar outras equipes também. Tem uma coisa da mão, tem uma coisa da mistura, tem um segredinho. Tem que ser bem feito, né? Exato. Senão... Tem um quê de sustentabilidade por ser cimento, né? A cara desse cimento, ele fica super real, super... ele fica manchado, ele fica com marcas. Porque assim, né, Leone? Quando eu estou em reunião, e eu falo, vamos fazer um cimento queimado, vai ter uma manchinha, vai ter uma marca, né? na parede, as pessoas... Atrás da estante. Mas será? Sabe, mancha, não sei. E aí, a Casa Cor é uma delícia por isso, né? Porque tu contextualiza, tu põe a pessoa dentro daquele... como daquela linguagem, daquela catálogo, exato. Uma vitrine, né? E aí lá a gente conversa para as pessoas e mostra isso, olha só, a mancha é legal, né? Essa marca das paredes é bem-vinda, é o que dá o charme, é o que dá a personalidade do ambiente, porque senão a gente pinta a parede de cinza. Fica único, né? Olha que bonito esse ângulo. E aí, claro, tanto o cimento, ele também tem uma questão que a gente se preocupa, que é assim, nós não nos aproximamos de uma linguagem industrial, tá? Então a gente tem um cuidado para trazer sofisticação a esse cimento queimado, né? Porque, então, assim, aí entra uma madeira, entra alguns elementos pontuais, entendeu? Então entram obras de arte, né? A própria obra de arte dessa imagem que a gente está vendo, ela traz esse algodão, assim, para mim essa arte veio como uma luva, porque o algodão quebra a brutalidade do concreto. Com certeza. E aí os dois meio que conversam, um é claro, outro é escuro, tipo... Pois é, agora tu tocaste num ponto que eu queria entender. O cimento, por si, a cor do cimento, o cimento queimado, passa a ideia, quando tu der apresentar para o cliente, vai dizer, mas não fica muito escuro o ambiente? Como é que tu lida com a questão da iluminação com o ambiente? Que esse aí tu usasse bastante, né? O cimento. Quando tu vai criar o projeto luminotécnico, tu tem que acrescentar alguma coisa em relação a um outro espaço que fosse pintado de, enfim, de uma tinta, de outra cor? Agora eu tô no meu 9º ano de escritório, a gente também vai ficando mais expert em algumas coisas, tanto de prática quanto de curso. Né, eu sempre gostei muito de iluminação, né? Eu sempre tive um quê, assim, do que tá vindo de iluminação, né? Como trabalhar. E sim... E tu é uma geração LED, que é espetacular, né? Então eu ainda peguei a troca. Peguei a troca. Então a gente tem que também se reaprender, né, com os LEDs. A iluminação do próprio espaço da Casa Cor é uma coisa totalmente inovadora, né? Toda a iluminação difusa, tecnicamente falando, que se fazia com rasgos ou sancas no gesso, é feita com a lona tensionada. E essa lona tensionada, tu liga, tu encomenda e ela vem. Tem Soflex, é rapidinho, né? E tá um maior sucesso. E nesse espaço especificamente foi o que criou
toda a iluminação difusa. E dá um aspecto de iluminação natural mesmo, né? Dá, tu olha em alguns ela pontos, se tu quiser conversar com a iluminação natural, parece que é a mesma coisa. Impressionante, né? É muito confortável. É muito confortável. A palavra mas, assim, é boa. O cimento, por ele ser cinza e ter um tom mais escuro, sim, ele te exige mais luz. Ele te exige mais potência. Tem que ter esse cuidado. Tá, e além da luz, tu acha que tem que usar alguns elementos claros, brancos, no contexto, assim, para ajudar a Sinceramente, clarear? Leone, eu acho que toda uma questão de equilíbrio. Né? Até de gosto, de não? De gosto, né? Se pega o próprio espaço da Casa Cor, a gente trabalhou com a maioria dos elementos, as obras de arte são quase todas claras, né? Tudo que veio, tudo que entrou, os tapetinhos são claros, para dar esse contraponto, para dar esse equilíbrio. Porque, querendo ou não, a Casa Cor ela é uma amostra generalizada, digamos assim. A gente consegue mostrar nossa linguagem, mas o público é grande, né? Então, talvez esse do mais escuro, claro que tem pessoas que possam gostar. Eu, por exemplo, gostaria, mas é mais particular. Então, a amostra a gente já trabalha com uma coisa mais generalizada e por isso esse equilíbrio de obras claras e tons mais claros dentro de um contexto de cimento que é mais escuro, né? E tu falavas antes que é uma oportunidade da pessoa ver o resultado, né, do uso do cimento queimado. Exato. Tu chegasse a levar clientes lá para mostrar? Sim, e qual foi a reação? Me conta. Sim. Não, o Casa Cor é maravilhoso devido a isso, assim, né? Porque tu mostrar imagens, tu mostrar referências em algum lugar, tu pode, larga no Google da vida, tu tem a imagem, né? Sim. Agora tu entrar no espaço, tu sentir, diferente, né? Porque essa arquitetura natural que eu me referia lá no início da nossa entrevista aqui, ela tem essa sensação, ela tem essa coisa natural, ela tem essa coisa confortável. As pessoas entram no espaço e não sabem direito nem dizer o quê, mas que confortável que está aqui, eu não consigo sair. Sim, importa o que a pessoa sente, não a razão, né? Deixa contigo que tu Exatamente. Resolve. A gente tem um vídeo para mostrar, vamos mostrar esse vídeo? Vou mostrar. A gente continua nesse papo muito bom. Vamos lá, deve ser o vídeo da obra ou do espaço, Sim. É o vídeo do espaço, O Espaço Natural é mais que uma biblioteca. É um espaço criado para relaxar, para ser desligado das tensões do dia a dia, com um bom livro, ou com uma música, ou com obras de arte e com muito conforto. Que delícia, né? Ver o vídeo depois que a gente conversou e já sabe o que olhar. E vocês acreditam que tem 2 peças deste rapaz, arquiteto / designer, que está lançando esse ano? Pois é, a gente falava de iluminação, ele lançou uma luminária, uma que apareceu, que tem os metais, uns pendentes, assim, cilíndricos, e também aquela estante, aquela estante que a gente viu. Estante, suspensa, né? Na verdade é um módulo de estante. Isso. Que a gente fez. Que é lançamento teu. É o lançamento. A gente está lançando 2 peças ali. Por ser biblioteca, esse capricho da estante, Sim. né? A gente criou esse módulo de prateleira. O que foi o nosso maior desafio? Quando tu pesquisa prateleiras ou expositores de livro, tudo é mão francesa, tudo é estruturado, porque o livro é um material pesado. É pesado. Então, em parceria com o engenheiro... Já destruí um armário para não Então, em parceria com o engenheiro de ferro, a gente projetou essa estante, porque a minha ideia era ser uma coisa totalmente slim, fininha, como todo o ambiente mais forte que sustente. Mais forte que estruturasse o peso do livro. Então, a gente terminou nessa prateleira de ferro, que é um material atual, né, muito usado, porém de uma maneira diferente. A gente fez uma pintura fosca, que sai de novo da linguagem industrial, porque se fosse o preto brilhoso, ia ser muito industrial. Então a gente trabalhou com fosco, traz um pouco de aconchego, assim, lembra um couro. Tem uma caixinha de som de couro embaixo que fica igual, assim, as pessoas tocam na estante, tocam na caixinha, assim. Que interessante. E o material mais nobre dela é na lateral. Tá? Eu gosto dessa arquitetura que a gente faz pra gente, pro conforto da gente, sabe? Aqui, quando tu compra um casaco, ele é bonito por dentro, compra um tênis, é bonito por dentro. Sim. E essa prateleira, ela vai ser comercializada em módulos, em unidades, porque aí você, o comprador, monta ela na altura que tu quiser, porque ela não tem relação entre elas, né? É um módulo isolado, a prateleira, e com a distância.
Ano passado a gente entrou nesse mundo do produto. E eu percebo que um produto com uma experiência, com uma ação agregada, ele tem muito mais valor, ele se torna muito mais interessante. Claro, e quem é que vai vender seus produtos? A luminária? Então, a gente tá vendo, né? Em Estamos breve. trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso, com certeza vão ser amigos da gente, provavelmente tu conhece também. E a gente está vendo essa questão. Certo. Porque tem também umas coisas técnicas. As daucas a cor estão com 90 de largura. Porém, se nós fizermos ela com 60, tem um aproveitamento maior da chapa, porque a chapa é 1,20. Não, e até os ambientes são minúsculos hoje em dia, tu consegue colocar em espaços menores, fazer variações sobre o mesmo tema. Exato. E a ideia é comprar ela, botar no carro e ir embora, sabe? Ter essa questão prática do transporte também. Boa, adorei. Sim. Muito bom, gente, muito bom. A gente tem teus contatos ali, se alguém quiser, né, fazer um contato para entrar nessa parte toda aí de evolução da comercialização dos produtos, não se acanhe. Então lá os telefones, Instagram, tem site, né? Tem site, Bom, a Muito gente legal. fica à disposição. Quero te agradecer imensamente o convite, Leone, apesar de eu não poder ter vindo no primeiro dia que tu falou. Tá, desejo sucesso aqui pra ti. Obrigada. Bacana ter programas desse tipo aqui na nossa região também. Obrigada, a gente querida. tem muita coisa boa aqui, né? A gente não muita precisa ir gente lá boa, fora pra produto buscar. bom. Voltaremos a conversar em outras oportunidades, Obrigado. com certeza, tá bom? Obrigado, valeu, A Leone. gente vai agora no intervalo e a gente volta com a Isabela Pagani, outra arquiteta da Casa Cor, com um ambiente completamente diferente. Vocês têm criança em casa? Como é que é? A gente já volta. Fica ligado. A gente adora uma boa história, não é mesmo? Pois é disso que nós vamos falar agora. Um ambiente com história, gente. Muito legal. Isabela Pagani, boa tarde. Boa Prazer tarde. de ter aqui. Obrigada pelo convite, Leone. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira participação em Casa Cor e ela faz um ambiente com uma super história por trás. Dormitório da menina surfista. Conta essa história primeiro, pelo amor de Deus, é maravilhosa. Nós nos inspiramos numa história real de uma menina que iniciou no surf aos 6 anos de idade. Ela iniciou no surf para superar um trauma vivido por ela e pela família. Eles vieram em 2011 do Japão pós-tsunami e ela iniciou no surf para superar esse trauma. Então nós aproveitamos essa história para trabalhar muito com design afetivo no ambiente. Design afetivo, adoro isso. Sim. Me conta. O que tu fizeste com a afetividade? Ah, sim. Né? Eu estudei um pouco a faixa etária. Parece muito chato, mas necessário, né? Na arquitetura. É verdade. Na arquitetura a gente precisa estudar muito o funcionamento da família em si, né? E nesse caso nós estudamos a faixa etária. O que acontecia com a criança, as alterações dos 6, 5 anos, né? E a gente percebeu que a criança ainda é muito apegada à família, pai, mãe e à casa. Então nós trouxemos o tema casinha, cabana, de uma forma bem sigela no projeto. Certo. Que a gente Vamos vai mostrando as imagens enquanto a gente fala, porque isso está muito refletido no projeto, né? Está muito evidente. Aqui nós trabalhamos bem o ripado, né? Trazer essa sensação de praia, né? É algo que está muito em alta, mas mesmo assim nos lembra muito, ripado nos lembra praia, né? Nos lembra litoral. Tá aí a coisa do surf, conta. Tá. Então, nós trouxemos muito da linguagem do surf na prancha, claro, mas nos detalhes. A gente trouxe o azul, que é uma cor náutica, né? Sim. Trouxemos muito do verde, né? Que remete a essa questão de natureza. E muitas imagens, na verdade, nos referindo à questão praia, surf, obras de arte, né? Até do outro lado a gente vai ver. A gente pode mudar outros. as imagens para ver o outro lado do espaço, que é mais claro, né? O que a gente está falando. Aí tá, isso, a casinha. bacana, olha só. Essa que eu queria A gente mostrar. trouxe, mais uma vez, repetiu a linguagem de casinha, usando o fundo da parede, armário e porta, tudo a mesma cor. Sim. Né? Se perceber, mimetiza tudo, isso. né? Interessante, parênteses. Porta é uma coisa interessante, né? Ou tu mimetiza ela, ou tu exibe ela, né? Sim. Não tem mais a porta insossa nos projetos, né? Não, é com mesmo? certeza. Olha só. A porta, na verdade, ela acabou ficando super discreta nesse caso, né? Ela ficou ótima, assim. Então a gente trouxe o fundo do armário super vibrante, com uma estamparia bem tropical também. Ali ao lado nós temos umas obras de arte que são, inclusive, enfim, do colega artista. Elas trazem uma linguagem de origamis bem bacana. Certo. Vale a pena. Mas me conta um pouco mais a história dessa menina. Olha, que linda essa imagem. Ah, olha. sim. Aí dá para mostrar basicamente, né, a casinha de uma forma bem
minimalista, digamos, só lembra, né? Ali ao fundo a gente desenhou uma paisagem, porque a criança nessa faixa etária, ela não distingue o real do imaginário. Então essa paisagem foi criada exatamente para isso, né? Olha que interessante. Aquelas, parecem gaivotas, são na verdade estantes, né? Sim, pode colocar coisas, mesmo. livros. Isso mesmo. E ela fez num formato de uma revoada de gaivota. Achei maravilhoso isso. Isso mesmo, E o né? teto também, né? A parte de cima da cama. O trabalho superior ficou muito interessante com essa ideia da casa. Imagina, ali junto à cama, nós quisemos trazer um pouco da questão praia, né? Aquela manta era para lembrar uma rede de pesca, né? Aí temos, claro, as almofadas lúdicas. Nesse caso, nós fizemos as almofadas com restos da indústria têxtil, tentando buscar um pouquinho daquele conceito de casa-cor, casa-viva, né? Certo. Então, da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma coisa que a gente não deve esquecer nunca, né? Não, que bom. com certeza. E a gente, olha só. Ah, sim. Aqui a gente tem bastante história para contar também. Nós fechamos a sacada, né, que era uma sacada aberta, e para trazer a rua para dentro do ambiente, nós trouxemos uma estamparia super vibrante, né, de folhas e tal. E esse balanço foi um projeto nosso do escritório, ele foi desenvolvido para esse ambiente. E ele está produzido em que material? Ele está produzido numa sarja, mas ele é todo feito com uma estrutura metálica, ele foi todo projetado pensando em toda essa questão, primeiro, ergonômica, de conforto também, porque ele é todo estofado, né, protegendo a criança de qualquer, enfim, situação. E nós nos inspiramos para fazer o desenho dele, o projeto dele, nos ninhos dos pássaros tecelão, que ficam pendurados nas árvores. Olha e só. também na questão do casulo, trazendo uma referência ao útero, a aconchego, a proteção. Certo. Então, mais um dos itens que a gente remete à questão de design afetivo. Que bacana. E como a gente estava falando antes com o Daniel, tua ideia é colocar essa peça em linha ou foi para esse projeto? Com certeza, sim, nós na verdade... Já tem se interessado? Como é que tá? Sim, com certeza. Ah, que bom. Impressionante, todas as pessoas E aquele tom e rosé, assim, foi um tingimento especial para ti ou o tecido já existia daquela forma? Na verdade, o tingimento do tecido é um tecido, na verdade, super convencional, ele é super simples. Nós temos como conceito, assim, desse quarto trabalhar, assim, com materiais que sejam de fácil acesso para todos. Então, a gente tentou, sim, trazer muito de linguagem, de design, nos pequenos detalhes que nós fizemos, mas que fosse acessível a todos. Tá, aquele fundo que a gente está vendo lá, que material que a gente está? É um tecido, na verdade, e ele foi estampado por um dos nossos fornecedores, né? Para trazer essa questão também de algo um pouco mais acessível também no projeto. Certo. E é interessante que o tapete é redondo, né? Sim. Faz toda a base do balanço, né? Aí. E tapete redondo é uma super tendência, né? Nas feiras internacionais esse ano, tapetes são super importantes. Com formato redondo ou não, em estampas contemporâneas ou usando estampas mais tradicionais de um jeito diferente. Aqui nós quisemos remeter ao gramado mesmo, né? De forma bem simples. A gente acabou produzindo ele redondo, claro, para fazer toda uma leitura com o entorno. E aquele cabideiro ali, aquele cabide? Sim, esse é do Aristeu Pires, né, esse cabideiro, e ele foi trazido exatamente para a mostra. E o tom dele ficou tão bonito, né? Ficou muito interessante. Esse ripado, né, que sobe no teto também. Sim, ele foi feito, na verdade, de forma vertical e horizontal, ele segue a mesma linha, né? Isso. Inclusive, ao fundo desse ripado vertical, nós temos uma iluminação que, infelizmente, não aparece aqui, mas que dá uma ideia de profundidade, ou seja, de continuidade do ambiente. Esse ripado superior, ele tem um vidro em parte do ambiente, então ele traz iluminação natural. Ah, que bacana. Sim, traz todo esse aconchego. É verdade. Agora eu tô lembrando. Isso. Eu percorri a última vez lá de manhã, assim, um pouinho antes de... e aí dá para aproveitar um pouco essa iluminação. A questão da luz no ambiente ficou muito bonita. Luz é muito importante, né? Sem dúvida. A gente tem outras imagens, acho, de projetos extra casa cor, que agora a gente tem aí...
Esse aqui é um projeto de uma residência. Foi projetada, na verdade, por um casal que eles já estão a uma idade um pouco mais... já são avós, enfim, tem netos e tudo mais. Então, nós privamos muito pela amplitude das circulações. Para as crianças. Sim, sem dúvida, né? Para que eles conseguissem. E também tem uma pessoa na família que acaba precisando ser sempre acompanhada. Certo. Eu falava no início do programa com a Karina Tonnet, perguntei justamente isso para ela, sobre as escolhas com relação à segurança para os indivíduos que vão usar do espaço. Seja criança, seja cachorro, seja adulto, idoso, seja pessoa... também. Enfim, é importante extremamente isso, né? importante. E aí a gente acabou tratando aqui numa paleta de cores mais de cinza, mas também tratando com um tom mais claro, o tom assim um pouco mais bege no piso para praticidade. Certo. E essas cadeiras, elas são giratórias, para ter essa praticidade para sentar e se mobilizar dentro da... Levantar, E aqui nós trouxemos, muito legal, nós trouxemos peças que são, digamos, relíquias de família, né? Essas duas peças vêm com a família há muitos anos. Herança de família, Herança de família, maravilhosa. Né? De adotar no projeto. Foram restauradas as duas peças e nós tentamos colocar num ambiente mais contemporâneo, mais atual e que ficasse assim, não brigasse com esses objetos, né? Certo. Que eles aparecessem de forma bem clara no ambiente, né? Foi muito essa bacana. a proposta. E muita gente tem peças antigas e não sabe quem procurar para restaurar um outro momento. A gente vai fazer uma entrevista no programa sobre esse assunto. Com certeza, aqui uma outra vista, né, do ambiente. E o tapete bem importante, exatamente, né? Na composição. Nós tentamos dar uma descontraída no ambiente com esse tapete, né, para não ficar tão sério. Né? E aí, como eu falei, a gente tem toda essa facilidade de adaptação ali das mesas, elas se entrelaçam, então se precisa de mais espaço, nós colocamos elas. Mesa central, isso, né? Isso, para ampliar um pouco o espaço de circulação. Sim, são duas mesas centrais, pelo menos. E aí nós conseguimos pegar e colocar uma dentro da outra para facilitar a circulação. Assim, conforme a necessidade, tu movimenta. Isso mesmo. Isso é ótimo, muito bom. Aqui é o escritório, o gabinete, né, da família. Ele traz ali mais uma, digamos, uma relíquia de família, a máquina de escrever. Sim. Que, nossa, vem com toda a história, né, da família inteira, do avô, então... Como é que a gente usava essas engenhocas? Agora com computador a gente se pergunta, né? Sim, sem dúvida, mas... Porque era uma atividade, assim, de quase mecânica, de força. Com certeza. Que loucura. Não, mas muito bacana, mas a gente tem muito mais problema de ler hoje em dia do que com as máquinas antigas. Mas enfim, isso é outro assunto, né? É outro assunto, é outro programa. E agora esse dormitório... E aqui é o dormitório do casal. Olha, a cabeceira é toda a lateral do quarto para dar, né, realmente essa horizontalidade. Que material é a cabeceira? Estofada? Ela é de linho, estofada em linho, né? Acompanha esses dois, os abajures laterais, com, na verdade, um linho um pouco mais espesso, assim, mais grosseiro, né? Mas que dá uma composição, fica muito bacana, né? E o uso do tapete, eu adoro tapete, já reparou, né? O uso do tapete colocado embaixo da cama e as laterais sobrando para a pessoa enfim, circular no entorno da cama. Sim, tentamos. É outra ideia, outro uso atual de tapete, ao invés de usar pequenos tapetes nas laterais, usar um grande tapete, dispor a cama em cima dele. Esse projeto bem interessante, a gente trabalhou ele também todo de uma forma tentando ser bem clean, mas o cliente não abrir a mão desse lustre mais, digamos, mais clássico, com cristais e tal. Então a gente tentou, em conjunto com uma loja de luminárias, foi criado esse lustre, especialmente para o cliente. Peça única. Sim. Interessante isso, né? Porque aí tu consegue fazer um projeto único, né? Super personalizado, assim, nos detalhes. Esse é o mesmo projeto? Esse é o mesmo projeto. E lá está a costela de Adão, que é super tendência, está em todos os ambientes. Todos os ambientes. Estampas. Eu amo costela de Adão, mas a coitada está trabalhando. Trabalhando. Né? Verdade.
tarde. E aqui a gente mostra, né? E a mesa é de pedra. Isso, de Nero Marquina, né? Linda. Ela é mesa de linha, tu desenhaste? Não, ela é mesa de linha. Nós aqui trabalhamos nesse projeto com pontos em preto que acontece basicamente nas mesas laterais de centro. O resto bem claro para facilitar a composição, para ficar realmente... Agora o preto fica bonito, né? Ele dá um destaque, para o ambiente. E a pedra natural, inigualável, né, Leone? Também, olha exatamente. o trabalho maravilhoso, o Daniel né? falava antes também. E as cortinas são cinza? Isso, nós trouxemos um pouco do cinza do tapete nas cortinas também para dar um certo destaque ali, emoldurar a janela, porque nós tínhamos ali alguns quadros laterais. E aqui o dormitório do mesmo projeto, né? Que trata também dessa cabeceira mais horizontal de toda a parede. E a paleta cromática tu escolhe obviamente junto com o cliente, mas a tua preferência é por partir de uma base neutra e depois distribuir. Sim, mas assim, Elione, como até o Daniel falou, o arquiteto ele vai desenvolvendo os projetos e com o tempo a gente vai mudando um pouco as características. Se a gente olhar esses projetos que eu fiz e olhar o dormitório da menina surfista, a gente vai pensar, não é o mesmo profissional que fez. Não sei, é que são coisas muito diferentes, né? E que bom que a gente, né, tem essa flexibilidade, é como eu tô falando. Percorre, enfim, o mundo, né? Viaja, vê coisas, acompanha feiras, né? E como eu sempre falo, o projeto, o arquiteto tem uma característica, mas o projeto é do cliente, né, Leone? Exatamente. A gente vai colocar agora os contatos da Isabela na tela. Se alguém quiser fazer contato contigo, tem telefone, Instagram, site, que maravilha, né? Redes sociais, está sempre ali. Eu postei uma coisa nesse programa, pá, já curtiu, não estava vindo para cá, já estava curtindo. Muito bom, muito bom. A gente agradece muito a sua companhia nesta tarde meio cinza, né? Cinza não tão no bom sentido hoje. E a gente voltará amanhã com várias outras atrações, entre as quais um papo com o fotógrafo e outras cositas mais, Gilberto Perim, querido. Até amanhã. Beijo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.